Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1. Quantos encontraram, digam amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Então eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar. Volte a sua atenção à palavra nessa noite. Queridos, falar a respeito de Ezequiel 37, falar a respeito de uma das mensagens que a igreja mais já ouviu falar, né? Muitos até resumem: o vale de ossos secos, o profeta profetiza, eles revivem, os ossos se juntam. Mas essa tarde eu estava meditando acerca da palavra, e o Senhor falou muito forte a respeito deste contexto ao meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja nessa noite uma palavra reflexiva, que com certeza, ao seu objetivo, ao seu propósito, surgirá de seus efeitos em nossa vida. O texto está falando a respeito do profeta Ezequiel. Quem era Ezequiel? Judeu, um dos que foram exilados de Judá à Babilônia. A Bíblia expressa no capítulo 1 de Ezequiel o chamado de Deus para com o profeta, à beira do rio Quebar. A primeira visão que Ezequiel teve. E se nós pararmos para observar os contextos, a partir do capítulo 1, até o capítulo de número 36, nós vamos encontrar Deus falando com Ezequiel, e através de Ezequiel, falando com o povo. Aprofundar os contextos, do capítulo 1 de Ezequiel ao capítulo 36 de Ezequiel, nós encontramos a palavra assim diz o Senhor 159 vezes. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim, 159 vezes.
Do capítulo 1 ao capítulo de número 36 de Ezequiel, nós encontramos a palavra, veio a palavra do Senhor dizendo, ou veio a mim a palavra do Senhor dizendo, 46 vezes. Do capítulo 1 de Ezequiel ao capítulo de número 36, nós encontramos a palavra, filho do homem. O Senhor se referindo ao próprio Ezequiel. Filho do homem, 66 vezes. Do capítulo 1 ao capítulo 36 de Ezequiel, nós encontramos a palavra, eu sou o Senhor, 49 vezes. Vê se você pega o entendimento. Do capítulo 1 de Ezequiel ao capítulo de número 37 em que nós estamos, o Senhor vinha falando com Israel. O Senhor vinha falando com Jerusalém. Se nós formos parar para meditar acerca da história do profeta, nós vamos encontrar o contexto a Deus dizendo a ele que levaria a esposa dele, ele não poderia lamentar, ele não poderia ficar de pranto, ele não poderia ficar de luto. Ezequiel vivenciou experiências profundas para com Deus. O Senhor vinha falando, alertando, dizendo a Israel que a justiça de Deus viria sobre Israel, porque Israel estava distante de Deus. O povo que outrora adorava a Deus fielmente, estava adorando aos deuses estranhos, voltando seus conceitos, prazeres, deleito aos deuses pagãos. Isso fez com que a presença de Deus se retirasse do meio do povo. E desde quando Deus iniciou o seu chamado na vida do profeta, o Senhor disse a ele, Ezequiel, tudo quanto eu mandar tu falar, tu dirás. Ezequiel, tu serás como uma atalaia no meio do povo. E quando tu abrir a boca para falar, será eu, através do meu Espírito, falando por intermédio de você, através de você. Deus foi alertando. E nós encontramos por várias vezes a palavra, assim diz o Senhor. Sempre quem expressava isso era Ezequiel. Dizendo a quem? Ao povo. Assim diz o Senhor. E veio sobre mim a palavra do Senhor. Filho do homem. E quando terminava a profecia, e quando Ezequiel terminava de entregar a mensagem, ele concluía dizendo assim, e saberão que eu sou o Senhor. Eu vou interpretar mais claro para você entender. O Senhor estava dizendo assim, eu vou destruir a cidade. O povo vai padecer. O povo vai sofrer. E quando isso acontecer, aí sim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque enquanto Deus estava dizendo, eu vou prestar conta com o povo, eu iria ter um tratar com o povo. Arrependei-vos. Deixai o pecado, deixai o engano, deixai a mentira, deixai a lascívia, deixai a prostituição. O povo não dava credibilidade ao que Deus estava falando. E a Bíblia diz, no capítulo 33, o capítulo de número 33, no versículo de número 22, assim: ora, a mão do Senhor estivera sobre mim,
pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e eu não fico isso. Porque no versículo de número 21, alguém vai até Ezequiel gritando. Agora não é a palavra do Senhor que veio a ele dizendo, mas alguém chega a ele dizendo: a cidade está ferida, devastada. O templo foi demolido. E eu escapei para vos trazer a notícia do acontecimento. Porque depois que Israel sente o peso da mão de Deus, uns olhavam para os outros e diziam: para nós não tem mais jeito. Depois que eles viram a justiça de Deus imperando, acontecendo no meio de vós, no meio do povo, no meio deles, eles olham um para o outro e dizem: realmente Deus falou e realmente Deus cumpriu. O povo estava arrependido agora. O povo estava com o coração quebrantado agora. Mas eles não viam mais esperança. Eles olhavam para a situação deles e diziam: para nós não tem mais jeito. Eles mesmos estavam dando os seus decretos finais. Eles mesmos estavam concluindo a situação, o resultado conclusivo do que eles estavam vivendo. Um olhava para o outro e dizia: a justiça de Deus pesou sobre nós. E a situação que nós estamos vivendo não tem solução de restauração. O povo não via mais esperança. O povo não via mais uma porta de escape. Eles sentiram o peso da mão de um Deus que quando promete, Ele cumpre. Aí Ezequiel está em casa, morando em Babilônia. E de repente ele tem mais uma profunda experiência com Deus. Ele narra dizendo assim: e veio. O que ele diz? Veio sobre mim. Agora Ezequiel não está dizendo ao povo, ele está expressando o que ele mesmo vivenciou. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Imagina, exemplo, Ezequiel em casa, sentado, e de repente aquela mão imensa vem e o leva em espírito. Quando Ezequiel abre os olhos, ele narra: e me pôs no meio. Irmão, escute isso aqui. E me pôs no meio. Ele não estava dizendo: o Senhor me colocou num canto.
O Senhor me colocou mais adiante. O Senhor me colocou de longe. Não. E me pôs no meio. No meio de que, Ezequiel? De um vale que estava cheio de ossos. Ele não estava contando a história de terceiros. Ele estava dizendo o que aconteceu com ele. E a mão do Senhor veio sobre mim e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel abre os olhos. Ele se encontra no meio de um vale que estava cheio de ossos. Agora, não bastava estar no meio, olhe para cá, de um vale que estava cheio de ossos. Mais ou menos assim. Olhou, cheio de ossos. Imagina o Senhor dizendo: Ezequiel, agora anda. Anda, porque o texto diz assim: e me fez andar, e me fez. Ele não estava dizendo, e eu andei, e eu quis andar, e eu tomei a iniciativa de andar, não. Ele está dizendo, e me fez andar. Ao redor deles. Quando ele anda ao redor dos ossos secos, ele conclui assim: e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Porque quando ele começa a andar, o Senhor me fez andar. Ele está andando. Conforme ele está andando, eu imagino que ele começa a tentar contar. Estou vendo uma perna, um crânio, e ele vai tentando contar. Quando ele pensa que não dá para contar. São numerosos. É muito. E ele ainda observa a qualidade que os ossos estavam. Ele conclui dizendo, e estavam sequíssimos. Não era como ossos que há pouco tempo tinha terminado o estado de decomposição, mas é como se fazia muito tempo que estava naquele estado. Ele disse, estão sequíssimos. E estavam sequíssimos. Quando ele conclui a observar a situação que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Qual foi a pergunta? Poderão? Deixa eu ver o que estava. Poderão viver ou reviver estes ossos? Quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta? Foi o Senhor. Poderão reviver esses ossos? Qual foi a resposta? Senhor, tu sabes. Se nós transmitirmos isso aos dias de hoje, muitas das vezes nos encontramos no meio de um vale de ossos. E esses ossos estão sequíssimos. Porque existem situações que nós passamos, que nós enfrentamos, e nós olhamos para esta situação, para este problema, para esta adversidade, para esta enfermidade, para este levante, e dizemos, não tem jeito.
não tem solução. E o Senhor nos conduz ao meio, ao centro da situação, e nos faz olhar para a situação, e nos faz observar o grau da situação. E quando a gente conclui em pensamentos, Deus, eu entendo, eu compreendo o que eu estou passando, é difícil, na ótica humana é impossível, mas o Senhor marcou essa noite para te dizer, poderá mudar a situação em que você está vivendo. Porque às vezes o nosso problema no nosso campo de visão é tão grande, que a gente pensa, poxa, eu estou sofrendo demais, o meu problema é muito grande. Mas quando pensa que não, Deus te apresenta alguém com um problema maior do que o seu. Aí você diz, o meu problema é nada, comparado ao problema dele, o problema dela, o meu problema não é nada. Porque Deus estava comparando os ossos, o vale de ossos secos, com a casa de Israel. Porque para eles não tinha mais jeito. Para a maioria deles não tinha mais esperança. Tem gente que olha para mim, olha para você e diz assim, a situação que ela está passando não tem mais jeito. Diariamente você se depara com os pessimistas, que perderam completamente a esperança, a fé e a convicção. Faça uma reflexão agora. Pensa numa situação que você entende que precisa ser mudada urgentemente na sua vida. Pensa aí. Pensou? Agora o Senhor está mandando eu te perguntar: poderá ser mudada esta situação diante de Deus? Quem sabe o vale de ossos secos que está diante de você é um filho no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, é um esposo que saiu de casa, é uma enfermidade que bateu à tua porta, é uma pessoa da tua casa que se afastou dos caminhos do Senhor. Nessa noite o Deus da Bíblia marcou para te dizer, Ele pode mudar essa história se você crer. Senhor, Tu sabes. Senhor, já que sou eu que sei, Ezequiel, então profetiza. Porque não basta a gente confiar que Ele pode fazer, a gente temos que fazer a nossa parte. Mas o diabo está investindo pesado contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha história. Pode se levantar o inferno inteiro para tentar te parar, para tentar te destruir. O Deus da Bíblia se coloca de pé nesta noite para guerrear em teu favor, para entrar na tua peleja, para pelejar por vós, e vós vão vencer esta batalha, diz o Senhor. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei sobre vós, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o...
Aí ele profetiza. E quando ele profetiza, segundo foi lhe dado ordem, os ossos começam, porque houve um ruído no vale. Os ossos começaram a se, cada qual nos seus devidos. Diga assim para o seu irmão: quando você começar a profetizar, as coisas, a situação vai voltar para os devidos lugares. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu Imagina a experiência. Enquanto ele profetizava, não foi depois que ele profetizou. Enquanto ele profetizava, houve o quê? Houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. Um ruído, um reboliço. Porque quando Deus quer fazer coisa grande, na ótica humana não se pode entender. E quando os ossos se juntam, a Bíblia diz que veio carne sobre eles, e veio nervos sobre eles, e veio peles, estendeu-se sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que viva. Versículo 10: e eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair de vós, das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. E disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Quando Deus colocou esta campanha no meu coração, o inimigo de nossas almas chegou para mim e disse assim: não vai acontecer nada. Quando Deus falou campanha, colocar tudo, vou deixar tudo no altar de Deus, o diabo disse: não vai acontecer
nada. Mas o Deus da Bíblia olhou para mim e disse no mais profundo do meu coração: não deis ouvidos à voz do vil tentador. E o que eu faço, Senhor? Profetiza, porque enquanto você estiver profetizando, vai acontecer um ruído, vai acontecer um rebuliço, e algo extraordinário vai acontecer. Como profeta de Deus, eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua casa. Vai haver festa. O que era para ser morte, vai haver festa. O que era derrota, vai ser vitória. Tem bonança de Deus chegando, tem sobrenatural de Deus acontecendo. Obras de macumbaria, de feitiçaria estão caindo por terra neste momento, porque o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: aonde era ponto final, Ele coloca vírgula e continua escrevendo. Aonde era fim, Ele continua dizendo: não é para fim, não é para tristeza, não é para morte, é o início de uma grande etapa, de uma grande vitória. O Deus da Bíblia nessa noite marcou esse encontro para te dizer: quando você deixa tudo no altar, eu sou Deus que pega as tuas causas, pega as tuas transgressões, pega os teus problemas, pega as tuas aflições e as tuas angústias, e converto e faço elas se tornarem em vitória sobre a tua vida. O Deus da Bíblia está alcançando teu esposo, está alcançando teu filho, está alcançando teu sobrinho, está entrando na tua saúde, está entrando na tua casa, está despedaçando o jugo, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os principados e potestades para te dar vitória. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: aquela frieza espiritual que tentava tomar conta do teu entendimento, da tua vida espiritual, aquele peso, aquela carga, aquela angústia, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor, Ele está arrancando para fora. Por quê? Porque o Espírito de Deus quer mover sobre a terra, quer mover sobre a tua vida, quer mover sobre a tua história. Se tiver um coração nessa noite quebrantado, sensível, sensibilizado e aberto para entender o que o Deus da Bíblia está falando nessa noite, Ele vai ao teu encontro para te encher da glória e da presença dEle. Não há principado, não há legião, não há potestade, não há entidade que possa resistir o poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus. Quem está entendendo, abre a boca para adorar o Rei da Glória nessa noite. Olha aqui para mim. Tem pessoas que chegou aqui hoje com a peça de roupa, dizendo assim: Senhor, ele ficou em casa e eu vim para a campanha. Na ótica humana, Senhor, é impossível. Senhor, os vizinhos, meus amigos, já disseram que para ele não tem mais jeito. E você veio e deixou tudo no altar de Deus, porque você está dizendo: Deus, é tudo ou é nada. Você está olhando para a situação. Teve pessoas que chegou aqui dizendo: Senhor, eu já entreguei currículo, eu já pedi indicação, mas até agora, Senhor, nada aconteceu. Mas eu vou depositar aqui sobre o altar, porque você está olhando para a situação que está enfrentando, está olhando para o vale que você está trilhando, e está dizendo: Deus, mas eu creio que tu podes. Tem pessoas que chegou aqui: está, Senhor, a fotografia, os médicos disseram que não tem mais jeito, mas eu creio que a última palavra é do Senhor. Teve pessoas que chegou aqui, depositou o documento, depositou a carta e colocou dizendo: Deus, para o homem não tem jeito, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, mas eu coloquei aqui, Senhor, diante do teu altar. Eu quero, como profeta de Deus, adiantar para você e para nós dessa noite, que enquanto eu estou profetizando aqui, já tem um ruído acontecendo na tua casa, já tem um ruído acontecendo no teu trabalho, já tem reboliço entrando na tua história. Deus está colocando as coisas nos devidos lugares, porque Ele é Deus para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando nós colocamos tudo no altar de Deus,
Deus, Ele se acata de cuidar, de zelar e de cumprir com as suas promessas. Eu falo sem medo de errar, que tem peça de roupa de pessoas aqui, que na ótica humana já era para ter descido à sepultura, mas sabe por que não desceu ainda? Porque Deus já havia marcado esta noite, este momento, dizendo: ela vai deixar lá no altar, e quando ela colocar no altar, eu vou fazer reviver os sonhos, a alegria, os projetos. Alamai, chorabacanto, urabacanto, urimi soube andorrava. Eu estou sentindo fumegar o altar aqui, eu estou sentindo a presença do grande Deus aqui. O Deus da Bíblia está em movimento, o seu Espírito está em movimento sobre a igreja, o seu Espírito está movendo sobre os corações nessa noite. Olha, mulher, o Deus da Bíblia te trouxe aqui para te dizer: Ele entra na tua causa, Ele entra na tua petição, Ele entra no teu entendimento, Ele entra na tua visão, para você entender que quando Ele quer agir, não há quem possa impedir os seus decretos. O Senhor levou Ezequiel a observar a situação em que o povo estava. O intuito de deixar tudo no altar é reconhecer o que nós precisamos apresentar diante de Deus. É quando você olha e diz: o que nós poderíamos fazer, nós já fizemos. Daqui para frente é só Deus e mais ninguém. Para você ter uma dimensão da coisa, se fosse nos dias de hoje, era o mesmo que o Senhor tivesse levado o profeta lá no meio do cemitério do Gama, bem no centro, e perguntado: poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. De repente as covas explodindo, as tampas, e os corpos saindo para fora. Se Deus fez reviver esses ossos, Ele não poderá fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu? O bispo, eu vou terminar. E o que eu devo fazer? Profetiza. Profetiza. A Bíblia fala que as nossas palavras têm poder. Não dei ouvido à voz do inimigo de vossas almas. Aí esse homem vai morrer do jeito que ele está. O destino dele é esse. A esta situação aí não tem mais jeito, é irreversível. Não deis ouvidos. A vida dela nunca vai para frente, a sua vida nunca vai. Não dê ouvidos. Esse seu relacionamento não é para dar certo, porque não dá certo. Não deis ouvidos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus fica em silêncio, primeiramente para ouvir nós falar. Agora, como é que nós estamos falando com Ele? Senhor, a culpa é sua, Senhor. Senhor, tu não é Deus para resolver? Resolve. Senhor, eu tenho clamado, tu está em silêncio. Senhor, fala. O Senhor está dizendo assim nessa noite: quando não souber o que dizer, permaneça em silêncio. Mas Senhor, eu quero falar, Senhor, eu preciso abrir a boca para falar. O Senhor está dizendo assim: se for para abrir a boca para falar,
profetiza. Lamai Joe Revessa. Eu sinto o cheiro de velas. Não poucas, mas muitas. Deus me mostra garrafas de cabeça para baixo, enficadas no chão, com sangue de bode derramado sobre elas. Sabe o que Deus manda te dizer nessa noite? Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele marcou este dia para falar com vós. Que hoje, não amanhã, não semana depois, hoje, agora, neste exato momento, o Deus da Bíblia está quebrando os tabus, está desfazendo as obras, está calando a serpente. Deus está batendo toda a ferramenta lançada contra a tua vida, porque Ele vai te dar vitória, diz o Senhor. Pessoas que estão sentindo o corpo todo arropiando. Tem pessoas que estão sentindo o seu entendimento, as suas entranhas por dentro está tremendo. É um sinal que Deus está dizendo: eu quebrei a obra, eu desfiz a mandinga para te dizer a vitória é certa. Eu te guardo, eu te protejo, eu sou contigo aonde quer que fores. Ei, o diabo tem se levantado com fúria para destruir teu entendimento, mas o Deus da Bíblia marcou para te dizer: eu sou convosco, eu sou contigo, 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 diz o Senhor. Se coloca de pé, igreja, se coloca de pé. Manaí, faz a irmã aqui na frente. Essa irmã, faz ela aqui. Deixa eu fazer uma oração por você aqui, minha filha. Vem cá. Deixa eu orar por você. Deus me mostrava ela andando dentro de casa assim. Conforme ela ia pisando, ia ficando as pegadas de sangue dentro da casa. Lave a somanturiácia. O espírito da morte rondava a tua casa, os teus. Mas hoje Deus marcou essa noite para te dizer: Ele está desfazendo tudo aquilo que foi feito contra a tua vida, contra a tua alma. Ele está cortando os laços, Ele está desfazendo todo embaraço.